Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula Tira Dúvidas de Matemática, né? Nessa reta final do Enem, a gente vai tirar dúvidas do simulado 3, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, né? O AVA. E a gente vai trabalhar de forma mais específica com as questões do Enem 2023, com as questões de estatística, com as questões envolvendo funções. Então, Cleilson vai começar a resolver uma questão para a gente. Tá aparecendo, Gal, as questões agora? Tá. Uhum. Então, bora começar aí com a primeira questão. Como o Gal já falou, a gente vai focar nas questões do último Enem, as questões do Enem de 2023. E a primeira questão diz o seguinte: os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários do mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então, aqui no setor de produção, a gente tem 75 funcionários e cada funcionário recebe um salário em real de R$2.000. No setor de administração, a gente tem um quantitativo de 25 funcionários, cada um recebendo um salário de R$7.000 cada um. Pergunta a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa. Então, essa é uma questão que ela é uma questão que envolve média simples ou média ponderada, talvez, se você enxergar esses 75 aqui como um peso, né? E o 25 como peso também. Mas, na verdade, é média simples mesmo. Porque você tem 75 funcionários, cada um recebendo R$2.000. Então, você ia somar R$2.000 75 vezes. Depois, você tem 25 funcionários recebendo R$7.000. Então, você teria que somar os R$7.000 25 vezes, tá? Mas, para facilitar nossas contas aqui, para eu poder calcular essa média, né, eu vou fazer 75 vezes 2.000 mais 25 vezes 7.000. Vezes 7.000. Tudo isso dividido por quanto? Ora, dividido pelos 100 funcionários, né? Que é a soma dos 75 com os 25, tá? Para fazer a conta, né? E assim, tentar ganhar um pouco de tempo, você pode colocar aqui, ó, eu tenho 2.000 aqui e tenho 7.000 aqui. Tanto 2.000 quanto 7.000 são múltiplos de 1.000, tá? Então, para facilitar essa conta aqui, eu posso pensar em colocar esse 1.000 em evidência aqui, tá? E aí eu vou colocar, vamos fazer uma conta mais simples, que vai ser 75 vezes 2, mais depois 25 vezes 7. Isso pensando no tempo que você tem para resolver uma questão do Enem. Então, quanto mais você conseguir simplificar os seus cálculos, melhor vai ser para você, porque você vai ganhar tempo com isso, tá? Tudo isso aqui dividido por 100. Bom, agora o 1.000 e o 100 eu consigo simplificar aqui. Basta cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, aqui também eu consigo fazer agora bem simples, né? 75 vezes 2 aqui, eu sei que vai dar 150. E 25 vezes 7, se eu for fazer a conta, eu sei que 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 7, então, vai dar 175, se eu não estiver enganado. Gal, me corrija, por favor, que conta não é o meu forte. Mas eu tenho uma calculadora aqui, eu vou perguntar ela aqui rapidinho, para mim não correr risco de errar. Estou correto. 175 mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui agora? 10 vezes 150 mais 175 vai dar quanto? 325. Então, eu vou ter que fazer aqui, né? 150 mais 175. Bom, resolvendo essa conta aqui, eu vou ter 10 vezes 325. E multiplicar um número por 10 é muito fácil, que é só colocar um zero depois do número. Então, eu vou ter aqui a média salarial desses funcionários dessa empresa vai ser R$ 3.250, que é o que compete com a alternativa D
do nosso gabarito aqui. Alguma dúvida, por favor, os meninos aí? Deixa eu voltar lá. Gilvan, Ana, quem mais? E se lembra se marcou correto no simulado? Se fez também essa no simulado? Dá um retorno para a gente aí, por favor. Se tiver alguma dúvida também, pergunta. Se tiver algum passo que ficou escuro, que vocês não tiverem entendido. Ana e Giovana disseram que não tem dúvida. Chegou por fim na aula a Giovana e o Danilo. Danilo, ok. Giovana, também para vocês? Giovana disse que tudo bem. Então, ok, então. Então, é uma questão simples, não tem muita dificuldade, né? Assim, e tentar simplificar as contas, né? Tentar simplificar os cálculos faz parte da vida de quem presta vestibular, tá? De quem faz concurso também, para poder tentar simplificar um pouco e ganhar tempo para as outras questões, tá? Bom, eu jogo a bola para você agora, Cal, para resolver a próxima questão. Beleza, eu vou compartilhar aqui. Vou parar aqui minha apresentação. Tá aparecendo? Tá compartilhando e apareceu agora sim, Gal. Ótimo. Então, gente, é uma questão do Enem 2023, é uma questão envolvendo o conteúdo de função do primeiro grau, né? A gente trabalhou bastante os conteúdos de funções por um longo período. E aí, além de resolver as questões, né, eu quero mostrar para vocês algumas estratégias de resolução. É importante, quando vocês pegar uma questão do Enem, que na maioria das vezes são questões com enunciados longos, e aí quando você termina de ler a questão, você não sabe nem direito o que está perguntando, então comece pelo comando da questão. E aí o cérebro de vocês já vai acostumando com o que está sendo perguntado, e aí quando vocês lerem a questão como um todo, vocês já vão ter noção do que está sendo pedido. Então, eu deixei até aqui em negrito o comando da questão, né? Que diz o seguinte: a expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico é. Então, ele já deu aqui, né? Ele quer uma expressão matemática que representa o probleminha que vai ser dado. Então, agora vamos ler o problema. Diz o seguinte: para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Então, o preço Y vai ter duas partes. Uma parte mais outra parte. E aí, uma parte é fixa. Uma parte é fixa, que é a chamada taxa de bombeamento. E a outra taxa é variável. Então, como é que é isso? Como é que é uma coisa variável? Ele já diz, né, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa 500. Então, quem é que custa 500? A taxa fixa, né? E que o metro cúbico do concreto é R$250. Então, é R$250 por metro cúbico de concreto. Então, qual que é a expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico? Então, se a gente revisar rapidinho o conceito de função, né? E ali a gente vê uma função do primeiro grau, a gente tem o quê? Que y é igual a x mais b. E aí, esse termo aqui é quem? É variável. Enquanto b é o nosso termo, né? Que é nosso termo independente. Não, nosso termo independente ali diz que é a taxa de bombeamento. Uma fixa, né?
que é a taxa de bombeamento. Então, o termo B é o nosso termo fixo. Então, agora a gente só vai substituir aqui, né? Então, Y é igual. Quem é que depende de X? Cada metro cúbico de concreto custa quem? R$250. Então, se eu tiver 2 metros cúbicos de concreto, 250 vezes 2. Se eu tiver 3 metros cúbicos de concreto, 250 vezes 3. Então, se eu tenho X metros cúbicos de concreto, 250x, mais essa taxa fixa, que é a taxa de bombeamento, que ele está dizendo que é de R$500. E aí, sem dúvida, né? Só nos resta aqui 2.500x, 250x, né? Mais 500, alternativa a letra D. Vocês já matariam a questão aqui de cara, né? Com essa taxa fixa de 500, que a única que apresenta uma taxa fixa aqui, né? É essas duas, o resto tudo está em função de x, né? O resto tudo é variável. E a única que a taxa fixa é de 500 é a letra D. Entenderam a questão? Acho que é uma questão simples, né? Fácil. Tranquila? Giovana disse que sim. Podemos prosseguir? Danilo também disse que sim. Ana deu um joinha ali. Então é isso. Acredito que tá ok para todo mundo, né? É uma questão bem tranquila, né? Vou compartilhar minha tela agora para resolver mais uma com eles. Tá aparecendo, Gal, por favor? Tá, sim. Bom, então bora lá, pessoal. Mais uma questão aí do Enem de 2023 diz o seguinte. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas. Caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Eu devo confessar que eu me senti um pouco mal quando eu estava fazendo essa questão, porque a vida de sedentário, né? E essa pessoa faz 4 tipos de atividade física. Deu um puxão de orelha. Como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro, que apresenta o número de horas diárias por atividade. Bom, então, tem os dias da semana aqui, tem as respectivas atividades e o tempo que essa pessoa, que esse indivíduo, né, usa em cada dia da semana para cada atividade. Então, na segunda-feira, ele caminha durante 1 hora, corre durante meia hora, não anda de bicicleta e joga futebol por 2 horas. Na terça-feira, ele caminha por meia hora, corre por 1 hora, anda de bicicleta por meia hora e joga futebol por 1 hora. Na quarta-feira, ele não caminha, aliás, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta, né? Mas na quarta-feira, ele corre por 1 hora e meia, anda de bicicleta por 1 hora e joga futebol por meia hora. Na quinta-feira, ele corre por 2 horas somente, não faz mais nenhuma outra atividade física. Na sexta-feira, ele corre por meia hora e joga futebol por 2 horas e meia. E são as únicas atividades físicas que ele faz nesse dia. Bom, ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Essa é uma informação importante para a gente. Então, o gasto calórico com as atividades físicas dessa pessoa tem que ser o maior. Para tanto, considera os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são os seguintes. Então, na atividade física de caminhar, o gasto calórico por hora é de 248 calorias. Para correr é de 764 calorias. Andar de bicicleta, 356 calorias e jogar futebol, 492. Aqui de cara a gente já percebe que a atividade física que mais tem um gasto calórico é correr, né? Então, a gente já poderia vir aqui analisar e falar, então é a quinta-feira, porque é na quinta-feira que ele passa mais tempo correndo. Então, vamos fazer as contas e ver se de fato é isso, tá? Então, como que eu vou fazer essa conta? Aqui a gente vai utilizar para isso uma conta de multiplicação simples, né? Na segunda-feira ele caminha por 1 hora e o gasto calórico no caminhar é de 248. Então, você vai fazendo essas multiplicações e somas aí.
do seguinte modo. Então, bora lá na segunda-feira aqui. Como é que ficaria na segunda-feira? Ficaria... Minha letra é uma maravilha, escrevendo livre aqui, então bora lá. Ficaria 1 vezes, né, na verdade, 248 mais... Depois, 0,5 vezes 764, 0,5 vezes 764. Depois eu teria que colocar aqui mais 0 vezes isso aqui. Só que eu estou fazendo uma questão do Enem e eu preciso otimizar meu tempo. Então eu sei que 0 é o elemento anulador, né, da multiplicação. Então 0 vezes qualquer outro número vai dar 0, então não preciso nem colocar aqui. Então eu já vou logo para jogar o futebol 2 vezes 492. 2 vezes 492. E aí você vai fazer esse mesmo processo nos outros dias da semana, tá? Então, na terça-feira, eu teria que fazer 0,5 vezes 248. Mais 1 vezes 764. Mais 0,5 vezes 356. Depois, por fim, mais 1 vezes 492. Lembra que quando você estiver lá no Enem fazendo essas contas, o 0,5 é a mesma coisa que meio. E meio é a metade do número. Então, você consegue fazer suas contas mais rápido pensando dessa forma. Porque fazer 0,5 vezes... Aí vai do gosto de cada um, né? Para mim é mais fácil pegar o número e dividir por 2 do que fazer ele vezes 0,5. Mas aí vai do gosto de cada cliente também, tá? Na quarta-feira eu tenho 0 aqui, ele não caminha, né? Então eu não vou precisar colocar 0 vezes 248, porque eu sei que vai dar 0 já. Então eu vou colocar 1,5 agora no correr, vezes 764, mais 1 hora ele anda de bicicleta, então eu tenho que colocar 1 vezes 356, mais meia hora ele passa jogando futebol. Então você coloca 0,5 vezes 492. Tá? Faz a mesma coisa na quinta-feira. Na quinta-feira, ó, ele só corre. Então percebe que apesar dele passar mais tempo gastando um gasto calórico maior, que é o de corrida, mas é a única atividade física que ele faz naquele dia, ele não faz mais nenhuma outra atividade. Então talvez isso possa influenciar no resultado para a gente. E eu já adianto que vai influenciar. Tá? Então vai ficar 2 vezes 764 e é o único gasto calórico dele desse dia. Por fim, na sexta-feira, eu tenho só meia hora de corrida, então eu coloco 0,5 vezes 764, mais depois 2 horas e meia jogando futebol. Então vai ser 2,5 vezes o jogar futebol é 492, tá? Fazendo essas contas aqui, eu já fiz para adiantar um pouco para a gente não perder tempo, né? Na segunda-feira, resolvendo essa conta aqui, ele vai perder 1.614 calorias. 1.614 na segunda-feira. Na terça-feira, ele vai perder 1.558 calorias. 1.558 calorias na terça-feira. Na quarta-feira, ele vai perder 1.748 calorias. Então, até agora, quarta-feira é o melhor dia para ela fazer esse aniversário dela. Na quinta-feira, vai dar 1.528, né? Que é só o 764 ali, vezes 2. Dá 1.528. E na sexta-feira, dá 1.612. Tá?
Então, perceba que aquela ideia inicial que a gente tinha de que a quinta-feira seria o melhor dia é uma ideia falsa, tá? Então, na quarta-feira, ele tem um gasto calórico maior e, portanto, o dia da semana que deve ser comemorado o aniversário é a quarta-feira, que é a alternativa D aqui do gabarito para a gente também. Alguma dúvida, por favor? Danilo, Ana, Giovanni. Deixa eu parar a minha apresentação. Giovana tá ok, a Giovana também. Mais alguém, por favor? Ana tá ok? Entendeu também? Danilo, então tá ótimo. Eu vou parar minha apresentação aqui. É uma questão que eu não acho difícil também, essa questão que acabei de resolver com vocês. Ela talvez seja um pouco demorada, mas se você tem essa sacada logo de início de que o zero vai matar o número, né? E que 1,5 é o número mais a metade dele, de que 2,5 é 2 vezes o número mais a metade dele, você consegue ganhar tempo para poder resolver mais questões. Gal, passo para você a palavra, tá? A gente não está te ouvindo, tá? Agora você abre o microfone. Tá me ouvindo agora? Agora, ok. Tinha uma janela de compartilhamento aqui, eu não estava conseguindo ativar o microfone. Tá, então vamos lá. A próxima questão, gente, diz o seguinte: o investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Então, eu tenho um gráfico aqui, né? A criptomoeda, exemplificando a criptomoeda em função do tempo, e a criptomoeda representada em milhar de real, a criptomoeda B, também em função do tempo, e em milhar de real. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes, representados por horas exatas. E aí pergunta: em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B? Então, vamos pensar o seguinte: olha só, a gente pode analisar ponto a ponto e contar, ou senão a gente tem uma outra estratégia. Se a gente for analisar ponto a ponto, olha aqui, em 9 horas, o que acontecia com essa criptomoeda A? Ela valia cerca de 3 milhar, aqui está em milhar, né? 3 milhões de reais. O que acontecia com essa criptomoeda em 9 horas em relação à criptomoeda B? Então, a criptomoeda B valia menos que 1 milhão de reais, certo? Menos que R$1.000, desculpa. Enquanto a A valia cerca de 3 mil, a B valia menos que 1.000. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que quanto mais essas informações aqui das horas estão mais próximo do eixo horizontal, a criptomoeda A está mais valorizada. Quanto mais próxima a informação da hora está em relação ao eixo vertical, que é o eixo que está representando a criptomoeda B está mais valorizada. Vamos olhar esse ponto aqui das 16 horas. A criptomoeda B vale cerca de R$5.000, enquanto a criptomoeda A vale cerca de R$1.000 às 16 horas. Então, a gente poderia contar ponto a ponto, mas uma outra estratégia que eu já trouxe aqui é a gente traçar exatamente a diagonal, que é onde a gente vai dividir, né, esse gráfico aqui ao meio. E aí, o que tiver abaixo da diagonal, a gente vai entender como mais próximo, né, da horizontal aqui. Então, os pontos, os horários, né, que a criptomoeda A vai estar mais valorizada. Perceba que aqui nesse horário aqui, ó, de 10 horas e de 11 horas, a gente não tem diferença, por exemplo. A criptomoeda B vale 4.000, a criptomoeda A também vale 4.000. No ponto aqui de 10 horas, também a gente não tem diferença. E a questão que é os pontos, né, que a criptomoeda A está mais valorizado. Então, a gente pode vir aqui, ó, e contar. 1, 2, vai ser neste horário, né, 1, 2, 3, 4. Então, marcando ali a alternativa letra B, né? Em quantos desses instantes? Em 4 instantes de tempo, né?
a criptomoeda A está mais valorizada do que a criptomoeda B. Entenderam? É uma questão puramente de análise do gráfico, né? Tranquilo? Giovana disse que sim. A Ana sinalizou que entendeu. Então, gente, questões com análise de gráfica, entender o que a questão está pedindo e não perder uma questão de análise de gráfica, que geralmente são questões bem tranquilas, bem fáceis. Então, Gilvan também sinalizou que entendeu. Então é isso, gente. Pode passar para a próxima? Posso sim, Gal. É aquilo que você comenta, né? Questões com gráfico, com tabela, normalmente são questões que não dá para o aluno perder na prova do Enem, tá? Porque são questões que são consideradas fáceis. Então, assim, você não pode perder uma questão fácil no Enem, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Tá aparecendo, Gal, aí, por favor? Tá sim, tá aparecendo. Bom, então bora lá, pessoal. É o seguinte. Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e a altura acima da média de um grupo de estudantes. Então, presta atenção. É para identificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e com altura acima da média. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, ele avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as médias observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtida na atividade, né? Então, aqui nós temos a altura variando de 1,45, né, até 1,80, e a massa corporal aqui variando de 0 até 140 quilos, mas com os estudantes todos compreendidos entre 40 e 120 quilos, tá? Bom, aí nós temos um total aqui de 10 estudantes também, como a amostra, né, já falou aqui para a gente no enunciado também, uma amostra de 10 estudantes. Bom, após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e altura, e obteu, respectivamente, a média de 80 quilogramas para massa corporal e uma altura média de 1,65 1,65 m dos estudantes. O comando da questão, né, é qual que é o percentual de estudantes dessa amostra, então, que está com massa corporal abaixo da média e com altura acima da média, que é o objetivo dessa atividade. Bom, então, primeiro eu tenho que identificar a massa corporal, 80. Então, eu venho aqui no eixo horizontal e encontro o número 80. Beleza, encontrei. Agora eu vou traçar aqui uma reta. A minha reta não vai ficar tão reta, né? Mas vou traçar uma reta aqui no 80. E aí eu vou conseguir identificar aqui que exatamente 1, 2, 3, 4, 5 estudantes têm massa corporal abaixo da média, tá? Mas esses 5 não é o que eu preciso, porque eu preciso que tenha massa corporal abaixo da média e a altura acima da média. Então, eu preciso identificar agora onde está 1,65, identifica aqui, passo aqui também a minha reta, e aí eu vou identificar agora os estudantes que estão à esquerda do 80 e acima do 1,65. Então, só me resta aqui exatamente esses dois estudantes que estão aqui, tá? Então, eu tenho um total de 2 estudantes, né, que é o que eu quero, de um total da amostra de 10 estudantes. Bom, dividir o número por 10 é fácil, né? Então, 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. E aí, obviamente, também isso aqui em percentual, né, em porcentagem, 0,2 é a mesma coisa que 20%, tá? Então, essa é uma questão que tem possivelmente uma pegadinha, que você, por exemplo, poderia identificar só 80 quilos aqui e pegar os 5 estudantes, né? E aí seria 5 em 10, que daria 50%. E tem essa opção de 50%, tá?
Mas seria só para confundir você. Então, a resposta correta seria 20%, que é a alternativa D aqui do nosso gabarito. É uma questão de análise gráfica, de novo, uma questão muito simples, é só realmente analisar o gráfico, porque a conta que tem para fazer chega a ser ridícula, né? Bem simples, trivial mesmo, tá? Alguma dúvida, por favor? Acredito que não, né? Ok para todo mundo? Danilo, Giovana, Ana. Ana já sinalizou ali. Gilvan, tá ok para você? Acredito que sim, é uma questão muito fácil, né? Eu vou parar minha apresentação aqui para a gente poder prosseguir aí. Esperamos que todas as questões do Enem 2024, né, sejam possível, né, gente? Que as questões, tem as questões de nível difícil, mas a maioria são questões de nível fácil. E a questão de o Enem de 2023, ele é um Enem um pouco fora do padrão, assim. As questões de matemática são questões mais fáceis do que anos anteriores. Então, essas questões de 2023 no simulado, né, realmente são questões mais tranquilas mesmo. Vou voltar a compartilhar aqui. Mais uma questão, que no meu entendimento é uma questão de nível fácil, que é uma questão de média, que diz o seguinte: um tipo de semente necessita de bastante água nos primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente, nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva, que ele está chamando de IMPC, da região onde ocorrerá o plantio para o período chuvoso de 2020 a 2021, ele obteve os seguintes dados. Então, em outubro de 2020, o IMPC é de 250 milímetros, em novembro, 150 milímetros, dezembro, 200 milímetros, janeiro de 2021, né? 450, fevereiro, 100 milímetros e março, 200 milímetros. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses, e aqui está uma informação, né, consecutivos, em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, olha só, ele precisa escolher 2 meses consecutivos, então um após o outro, que a média mensal de precipitação, né, seja a maior possível. E aí, quando a gente encontrar esse maior valor para a média, a gente vai escolher, né, o início de um desses meses. Então, por exemplo, como que a gente vai resolver essa questão? Qual que é a média de precipitação de outubro e novembro? Então, em outubro são 250 milímetros, em novembro, 150. Então, a gente vai fazer outubro, que eu vou chamar de O, mais novembro. A média, vocês lembram que são as quantidades, né? Dividido pelo número de quantidades, né? Outubro e novembro são 2 meses, então a gente ia dividir aqui tudo por 2. Só que percebe que todas as informações aqui, a gente vai dividir por 2. Então, nos interessa apenas fazer a soma, porque o maior valor de soma, consequentemente, é o maior valor da média. Por quê? Todos esses valores da soma vai estar dividido por 2. Então, qual que é a soma da precipitação de outubro e novembro? É 250 mais 150 milímetros, né? Então, 250 mais 150, a gente tem 400 milímetros. Depois a gente tem os meses de novembro e dezembro, né? Que poderia ser essa escolha. Então, novembro, 150, dezembro, 200. 150 mais 200, 350 milímetros. Então, próximo mês poderia ser dezembro e janeiro, por exemplo. Dezembro a gente tem ali que é 200, janeiro de 2021, 450, né?
Então, aqui a gente teria 650 milímetros. Claro que a média seria dividido por 2, né? Janeiro, depois a gente poderia escolher janeiro e fevereiro. Então, o índice de precipitação de janeiro e fevereiro, desses 2 meses, seria 450, né, de janeiro, mais 100 de fevereiro. Então, aqui daria 550. E, por fim, a gente tem que analisar fevereiro e março. Fevereiro, 100 milímetros. Março, 200 milímetros. 100 mais 200, 300 milímetros. Como é que eu faria a média de precipitação? Eu ia dividir todos esses valores por 2, mas percebe que a maior média é o valor que eu tiver aqui, a maior soma. E aí eu tenho aqui 650, né? Que são os meses de dezembro e janeiro. Então, em qual desses meses o produtor deverá plantar a semente? Ele vai plantar no início de dezembro, né? Então, dezembro, alternativa letra C. Compreenderam a questão? Tranquilo também, né? Uma questão de média aritmética simples, que não tinha nenhuma pegadinha, nada de complicação, bastava fazer ali a soma de 2 meses consecutivos. Tranquilo, né? Danilo falou que tá tranquilo. Ana falou que errou por falta de atenção. Ana, você errou no simulado? Porque no simulado, eu acho que eu cometi um erro de digitação nessa questão. Pode ter confundido também. Eu acho que tinha um texto falando da não é nessa, não sei se é nessa questão ou se é na próxima. Tinha um erro de digitação que pensei que pudesse induzir ao erro. Mas realmente tem que prestar atenção, fazer com calma, né? E não errar as questões fáceis por falta de atenção. Tranquilo? Cleilson? Tudo ok, Gal. Vou compartilhar aí. Então, vamos lá. Só um minuto. Acredito que vai aparecer para vocês aí. Me avisa quando estiver aparecendo, por favor, Gal. Tá, sim. Então, vamos lá. Essa é uma questão, pessoal, do Enem de 2023 também. É uma questão que envolve função de segundo grau, tá? Função quadrática, que a gente já viu. Mais especificamente ainda, envolve o conceito aqui de vértice da parábola, tá? Então, a gente já fez algumas revisões aí, né, sobre funções em outras aulas, recentes, inclusive, tá? Então, bora ver o que diz a questão, tá? Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante arrecadado em milhares de reais poderia ser calculado por essa expressão aqui. V de x é igual a x, isso aqui é x ao quadrado sobre 4, tá? Menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês. E, obviamente, já que representa os dias do mês, o x vai variar de 1 a 30 dias. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual que é o menor montante diário. E ele chama esse menor montante diário de V0, arrecadado ao longo do mês, e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhares de reais. Então, quando esse menor montante, né, que é o V0, é maior ou igual que 24, então o desempenho é classificado como ótimo. Quando o V0 está entre 20 e 24, então é classificado como bom. Quando o V0 está entre 10 e 20, é classificado como normal. Quando está entre 4 e 10, é classificado como ruim. E quando está menor do que 4, é classificado como péssimo. Tá? No caso analisado, qual que seria a classificação de desempenho dessa empresa? Bom, então já vou aproveitar e vou reescrever a nossa V de x aqui, né, a nossa função. A gente já vai aproveitar e relembrar algumas coisas aqui também sobre parábola, que normalmente cai no Enem, tá? Então, ó,
V de x é igual a x ao quadrado sobre 4, menos 10x, mais 105. Essa é a função que a gente vai ter que trabalhar, tá? E perguntou qual que é o menor montante, tá? Essa é a expressão que gera um montante. Então, eu estou querendo saber qual que é o menor. Então, eu estou querendo saber quem que é o y vértice disso aqui. Por quê? Vamos lá. Primeiro, quem que é o A dessa parábola aqui para mim? O A é sempre o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse cara aqui, eu tenho 1 acompanhando o x ao quadrado e esse 1 está sobre 4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o A vai ser igual a 1/4, tá? E nota que o A, nesse caso, como é 1/4, é um número fracionário, mas é um número fracionário positivo. Então, ele é um número que ele é maior do que zero. Nesse caso, quando A é maior do que zero, a gente diz que a concavidade da nossa parábola ela é voltada para cima, tá? Então, nós vamos ter uma parábola com concavidade voltada para cima aqui, tá? Então, bora lá. É muito importante você saber retirar os coeficientes de uma parábola, tá, pessoal? Então, o A que vale 1/4, o B, né? Nesse caso aqui, valeria menos 10, que é o cara que acompanha o x, tá? E o C, nesse caso, valeria 105. A gente já viu que num gráfico de segundo grau, o C é sempre o ponto de interseção da parábola com o eixo vertical, com o eixo Y, tá? Que é onde o x vale 0 ali, tá? Bom, mas voltando. Então, eu sei que o aspecto do meu gráfico, ele é com concavidade voltado para cima. Nesse caso aqui, eu tenho um ponto de mínimo aqui embaixo. E esse ponto de mínimo coincide com o vértice da minha parábola. E a gente já viu que as coordenadas do vértice de uma parábola é dada pelo x vértice e pelo y vértice. O x vértice, né, nesse caso, é dado por menos b sobre 2a, e o y vértice é dado por menos delta sobre 4a, tá? Então, essas são as coordenadas do vértice de uma parábola. Vale ressaltar que, quando A é positivo, a parábola é voltada para cima, então eu tenho um ponto de mínimo. Agora, quando A é negativo, então a parábola é voltada para baixo e eu vou ter um ponto de máximo, ao invés de um ponto de mínimo, tá? Mas nesse caso aqui eu vou ter um ponto de mínimo, tá? Porque a parábola é voltada para cima. Beleza. Agora eu preciso determinar, então, quem que é esse y vértice para mim, ou seja, quem que é menos delta sobre 4a. Então, primeiro, para mim poder fazer isso, eu vou precisar calcular o valor do delta. Então, bora calcular aqui o valor do delta. Delta, eu sei, né, que é o discriminante. E vale lembrar um pouquinho aqui também, né, já que eu estou com a mão na massa, vamos lembrar que o discriminante é muito importante no estudo de uma função de segundo grau também. Por quê? Porque ele dita quantas raízes o meu gráfico vai ter. Quando o delta é positivo, que é maior que zero, a gente sabe que a gente tem duas raízes reais e distintas, ou seja, vai cortar o eixo x em dois lugares diferentes. Quando o delta é igual a zero, significa que eu tenho uma única raiz real. Então, o meu gráfico ele simplesmente toca no eixo x, ou com concavidade para cima ou para baixo, mas ele só encosta no eixo x. Quando o delta é menor do que zero, ou seja, quando o delta é negativo, então quer dizer que não tem raiz real, ou seja, o meu gráfico ele não intersecta o eixo das abscissas, tá? Que é o eixo x. Então, bora calcular o delta aqui. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Bom, agora é só substituir os valores que eu tenho em mão. O b vale menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1/4, vezes o c, que vale 105. Bom, aí vai ficar menos ao quadrado vai dar mais e 10 ao quadrado dá 100. Menos,
Aí esse 4 eu simplifico com esse 4 daqui, fica 1. 1 vezes 1 dá 1, vezes 105 dá 105, tá? Agora, 100 menos 105, isso aqui dá menos 5. Então, quer dizer que o meu delta vale menos 5. Então, eu venho aqui agora e determino, então, quem que é o meu y vértice, tá? O meu y vértice ele vai ser dado por menos delta sobre 4A. O delta eu acabei de calcular. Então, vai ficar menos o delta que eu encontrei, que é menos 5, sobre 4A. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes o valor de A, e o A eu sei que vale 1/4, tá? Então, de novo, eu simplifico esse 4 com esse 4 aqui e fica 1. Então, aqui, menos com menos vai ficar mais e vai ficar 5 dividido por 1. E 5 dividido por 1 dá 5, tá? Então, quer dizer que o nosso V0 lá é 5. E aí, se eu volto lá em cima e olho os intervalos que eu tenho, eu vejo que o 5 está entre 4 e 10. Ou seja, a classificação do desempenho, nesse caso, então, vai ser classificado como ruim, tá? Que é a alternativa A para a gente aqui. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão, por favor? Relembrei um pouco, né, dos conceitos de função do segundo grau, que é interessante. Sempre tem uma questãozinha de parábola, tá, pessoal, no Enem, então é interessante saber um pouco do funcionamento disso. Giovana, Ana, por favor. Tá ok. Giovana achou meio confuso. Em que parte que você achou meio confuso, Giovana? Posso voltar aqui rapidinho, tá, para você. Mais no início, mais para o meio da questão. Ó, só rapidinho aqui para tentar deixar um pouco mais claro para a amiga Giovana aí, ó. A gente tem uma função, tá, que é dada aqui, que é essa expressão aqui. E é essa expressão que você vai utilizar para trabalhar. Por que eu sei identificar que é do segundo grau? Porque o expoente do x aqui de maior grau é o 2. Então, eu estou lidando com uma função do segundo grau nesse caso. Como eu disse, é importantíssimo você saber retirar os coeficientes da sua função, porque eles ditam muito sobre o comportamento gráfico daquela função, tá? Então, tira o A. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, é 1/4. E 1/4 positivo, então eu sei que é um número maior que 0. E aí, dos meus conhecimentos de função quadrática, eu sei que quando o A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, como eu disse aqui. Nesse caso, quando ela tem concavidade voltada para cima, eu tenho um ponto de mínimo aqui embaixo, tá? Que é justamente o vértice da minha parábola. E o vértice da minha parábola, eu sei que eu lido com essas coordenadas que estão aqui. O x-vértice é dado sempre por menos b sobre 2a, e o y-vértice por menos delta sobre 4a. Eu preciso determinar o y-vértice, por quê? Porque ele está querendo saber, ó, qual que é o menor montante diário. E o montante é dado pelo v de x aqui nesse caso. E o v de x corresponde para a gente para o y. Tá? O y é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Então, eu preciso determinar quem que é o y-vértice. Só que para determinar o y-vértice, primeiro eu preciso determinar o delta. Então, eu calculo o delta, a gente calculou e encontrou aqui menos 5 para o valor de delta. Volto de novo na fórmula aqui e encontro o valor do y-vértice, que é 5. E aí depois é só olhar no intervalo onde que esse V0, né, que é o y-vértice, está compreendido. Deu para clarear um pouco mais, Giovana? Ou está meio confuso ainda? Ah, então que bom, fico feliz. É um alívio assim, para a gente, enquanto professor, tá? Quando o aluno fala que conseguiu entender depois de uma segunda explicação. A gente vê que nem tudo está perdido na nossa profissão, né, não, Gal? Que vale a pena ainda, Isso tá, aí, galera? viu? Gente, eu vou parar aqui, então, o compartilhamento. A gente tem, não sei se, acho que dá tempo, Gal, Dá tempo, é uma questão bem tranquila. Daqui, dá então, tempo. vou fechar aqui. Vamos lá.
é uma questão tranquila, não vou entrar no tempo da aula do professor André, não. Galerinha, mais uma questão de análise de gráfico. Quando vocês estiverem lá no Enem, vocês vão ouvir a minha voz dizendo que não dá para perder uma questão de interpretação de gráfico. Se tem gráfico, provavelmente é uma questão fácil. Então, vamos analisar essa questão. Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu este gráfico. Então, a gente tem aqui vários segmentos de reta, né? Alguns picos, alguns instantes constantes. Então, o gráfico é da intensidade do sinal de internet pelo tempo em minutos. Por quantos minutos, durante essa caminhada, o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Então, gente, se não recebeu sinal de internet, né, é quando a intensidade do sinal, né, era zero. Quando é que a intensidade do sinal era nula? Era aqui, ó, de 10 a 12 minutos, né? Então, aqui a gente tem 2 minutos. E nesse intervalo aqui, a gente percebe que a intensidade, né, do sinal da internet também era zero, era nula, né? De 16 a 20. Então, durante 4 minutos. E ele pergunta por quantos minutos? Então, 2 minutos aqui neste intervalo, mais 4 neste intervalo, por 6 minutos, né? Alternativa letra A. Uma questão bem fácil de análise de gráficos, sem nenhum tipo de conta difícil, questão para matar bem rapidinho mesmo. É tão fácil que a gente até desconfia, né? Mas é tão fácil que eu acho que a tornei difícil no simulado, né? Tinha um erro de digitação, era nessa questão. Tinha um texto lá de estatística, de média, moda e mediana, que não dizia respeito a essa questão. Mas foi um erro meu de digitação. Todo mundo compreendeu a questão? Giovana deu ok, Danilo falou que é muito fácil essa, né? A gente fica feliz quando tem umas questões fáceis assim. Evani deu um joinha, Ana Júlia também. Então é isso, gente, Giovana também. Então a nossa proposta de aula era hoje, né? Para hoje era essa. As questões de 2026, revisar alguns conceitos, principalmente os conceitos fáceis, que não dá para perder. Na próxima aula também eu vou concentrar mais, uma aula menos conteudista, né? Não é momento mais de absorver tanto conteúdo, é um momento de revisar, é um momento de ter estratégias, então trazer tipos de questões que não dá para perder na prova. Então eu desejo uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Vou pedir para vocês se direcionarem, né, para a aula do professor André Oliveira, a aula de biologia, e na semana que vem a gente está de volta, né, com os nossos últimos encontros aí na reta final, preparatório para o Enem. Bons estudos para vocês e ainda esse final de semana a gente decide o que a gente prepara para essa reta final. Gilvan, Ana Júlia, Danilo, Giovana, todo mundo agradecendo. Eu que agradeço a participação de vocês. Aula muito produtiva, né? Boa noite a todos. A gente está muito feliz com a participação de vocês nessa reta final. Foi bem produtivo, tá, pessoal? Obrigado.